Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Scriptor, beleza rapaziada? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom rapaziada, muitas cartas saíram da lista, né? Muitas cartas boas saíram da lista. E é a seguinte rapaziada, eu vou fazer um vídeo hoje, agora tô fazendo um vídeo, né? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Vou fazer mais um vídeo depois de tarde, tá? E algumas cartas que saíram da lista aqui vocês vão poder usar nos seus decks, beleza? A lista entrou em vigor ontem. Ontem não abri live, não tava muito afim nem ontem nem terça, mas hoje eu vou abrir 3, né? Então vai ter live agora de tarde 4h30, 5 horas. E depois vai ter live de noite depois de novo, beleza rapaziada? Mostrando a campanha, mostrando o estrutural, mostrando a box pra vocês e tal. Dependendo se chegar ao estrutural, minha mãe vai abrir o pack open do estrutural. Vou comentar com vocês também sobre a campanha e tal. Vou fazer vídeo também falando da campanha. E também vou fazer vídeo mostrando bilhete UR e a série dos sonhos pra vocês, beleza? Então... algumas cartas boas saíram da lista, como Leviano saiu da lista, Ventos Perdidos saiu da lista. Depois vai ter uma versão atualizada com o Orcust usando o Cavaleiro, mas eu tenho uma cópia só, né? Mas dá pra usar. Aí tem as outras versões aqui também. Tem a versão também nova do Dragão, né? O Borrelink. Vou gravar aqui pra vocês de tarde o Shiranui, né? O que tá morto não pode morrer. Vou fazer uma versão atualizada pra vocês de Shiranui, beleza? Eu tentei fazer uma versão nova de Atlante, mas hoje em dia ele tá bem alto o custo dele, né? Enfim, então basicamente é isso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora o Thunder Dragon, tá? Uma versão atualizada, vou mostrar uns replays pra vocês. Esta é a minha versão, tá? Thunder Dragon. Tô usando aqui 3 Leviano, tá? E 2 IDP. Por que eu tô usando 3 Leviano? Porque eu tô usando esse cara aqui, ó. Eu vou dar vou explicar tudo pra vocês bonitinho, a skill, os efeitos das cartas, tá? Mas basicamente é Fleur, né? Algumas pessoas não sabem, algumas já estão cansadas de saber. Bom, aqui tô usando a menininha do Fleur, do 5DS. Ela deixa você dar normal summon de monstros com 2.900 de ataque, tá? Então você consegue dar normal summon da Saucy de Fleur, né? E da normal summon também da Sage e da Rainha Cosmo. Eu tô usando a Rainha Cosmo porque eu não tenho 3 da Sage. Mas aqui seria bom usar a terceira cópia da Sage se você tiver. Porque o que ela faz? Você escolhe um monstro que você controla no campo, invoca esse card especial e se isso acontecer, destrua-os. Então você destrói 2 cartas, um monstro seu e uma carta do oponente. Lembrando que você pode escolher uma carta sua também. Você, por exemplo, eu quero destruir 2 monstros meus para liberar espaço, você consegue, beleza? E a ideia é você usar ela pra quê? Pra você destruir essa plantinha aqui, ó. Porque se ela for destruída por efeito de carta enviada pro cemitério, ela traz o Saucy de Fleur do seu deck. E quando você invoca ela por normal ou especial, ela ativa efeito, escolhe um monstro no cemitério do oponente e faz invocação especial do seu lado do campo. Beleza? Aí tem a segunda parte da skill, que você devolve uma carta sua no deck e traz um Necro do deck, né? Você devolve uma carta da mão no deck e traz um Necro Synchron do campo, né? Do seu deck pro campo. E ali você consegue diminuir um level, ou 1 ou 2. Aí você escolhe se você quer remover 1 ou 2. Normalmente você dá esse efeito e remove um level do negro, tá? Porque ele vai estar 5, ele fica 4. Aí você ativa o efeito do Necro, aumenta ele mais 2, ele vai ficar 6. Com o 2 no campo, você já chega e faz o Dragão da Poeira Estelar, a Estelar Synchro. Ele é vento, né? Então ele vai entrar, vai ativar efeito e o Necro também vai ativar efeito porque ele fez a matéria, você fez um Synchro de vento, beleza, galera? Aí ele vai ativar efeito, vai trazer o Bulbo pro campo. E esse cara vai ativar efeito e vai trazer o Necro de volta pro campo. Assim você já tem um Synchro 9 para você fazer no turno do cara, que é o Bravo Ferramenteiro. Lembrando, o Synchro que você faz com esse Synchro 8, ele fica inafetado por efeitos de carta do oponente, na hora que você invocar. Naquele turno que você invocar o Synchro, naquele turno. Então muita gente faz misplay. Eu vou mostrar pra vocês que o oponente fez uma misplay. Ele tentou dar alvo nesse cara aqui, tentou fazer coisa nele e ele não é afetado. Ele insistiu em fazer coisa nele, mas ele não é afetado por efeito de carta. Então você vai ver o poder que esse cara que faz o Synchro, né, mano? Ele pode fazer tanto esse aqui como esse, o Trishula 11, você consegue fazer também no turno do oponente. Você consegue fazer várias coisas no turno do oponente.
beleza? Você consegue fazer esse Trishula ou esse aqui, mas a ideia é você passar com esse cara aqui no campo. Aí temos esse cara aqui que ele compra uma carta, assim que ele é invocado, né? O Trishula ele bane 3 cartas, um na mão, um no cemitério e um no campo. Lembrando que se o cara não tiver carta no campo, ele vai banir no cemitério e da mão. Se ele não tiver da mão, ele vai banir no campo e no cemitério. E esse aqui bane 3 cartas no campo. Lembrando que se o cara tiver 2, ele vai banir 2. Se tiver 1, vai banir 1. Se tiver 3, ele bane 3. Temos Fênix, descartando carta e destruindo o Black Wall. Temos Gods, que é bom usar. Se enche muitos monstros do campo, você faz uma Gods. Jingir, isso aqui não pode faltar, né? E aqui eu tô usando o IDP. Ela pega o monstro do cemitério do oponente, bota no seu campo e bane o mesmo tipo, sem dar alvo. Aí eu tô usando aqui os Thunder Dragon. Esse bilinho aqui é muito bom você usar, porque se você dá normal sumo dele, ele escava 3 cartas do topo do deck. E se isso acontecer, ele bane um escavado e adicione um igual para sua mão. Então, por exemplo, se você escavou 2 negro, você consegue banir um e o outro busca pra minha mão. Aí você vai buscar carta. Seria interessante vocês usarem uma segunda cópia do rugido, porque se você escavar o rugido, você bane um rugido e busca outro pra mão. Aí esse rugido traz um do seu deck, um Thunder diferente. E aqui eu tô usando o sarcófago dourado. A ideia é usar 3, né? Mas eu tô usando 2 porque eu tô usando IDP. Porque a IDP é muito boa, é muito forte. Vou mostrar um duelo pra você aí de Shark. Que, mano, a IDP aqui basicamente ganhou o duelo pra mim. Eu dei IDP e o cara simplesmente não teve muito o que fazer. Tô usando Gota, né? Porque tem muita carta na mão. E os equipamentos aqui também você vai equipar no seu Synchro, né? Que ele entra e equipa esses 3. Esse aqui ele se destrói e busca esse aqui pro campo. Pro campo não, pra mão. E você entra pro especial. Ele entra pro especial se você controlar um regulador. Normalmente você vai ter o Bulbo, né? Ou esse cara aqui. Eu uso Gota pra enviar os equipamentos pro cemitério. Esse aqui ou esse aqui. E negar o bicho no campo. Tem carta na mão também que você consegue enviar e tal e negar. E o Leviano, né? Que numa vez por turno ele pode invocar infinitamente. E o efeito dele é uma vez por turno. Que se você banir apenas luz, você traz o monstro do seu cemitério pro campo. Se você banir trevas, você embaralha uma carta na mão do cara no deck. E o mais forte, luz e trevas, você destrói 2 cartas no campo sem dar alvo. Ele saiu da lista porque hoje em dia a gente tem Gota, tem Veiler, tem Morlin. Então a gente consegue negar ele de boa. E hoje em dia também tem alguns decks que tem proteção, como o Nels, o Resonador, Salama Grade. Tem muitas decks que hoje tem proteção de destruição. Então por isso que a Konami liberou ele. Eu achei muita coragem, viu? Liberar ele. Porque ele é muito forte. Esse bagulho de você entrar banindo coisa numa vez por turno. Então você vai fazendo recurso, vai jogando coisa pro cemitério, invoca ele, joga ele pro cemitério de novo, invoca ele de novo, aí joga coisa pro cemitério, invoca ele de novo, você consegue invocar 3 no mesmo turno. Isso é bem forte. Então basicamente esse é o deck, beleza? Sarcófago basicamente você bane um card seu, com a face pra cima, e na segunda fase você adiciona. Então você consegue ativar isso aqui, banindo o negro, negro busca o águia. Aí você descarta o águia, invoca o negro pro campo. Aí você dá skill, traz o necro, reduz esse cara aqui em 4. Aí esse aqui com esse aqui você faz um 8, que é esse cara aqui. Aí você já começa a combar, já consegue fazer o combo. Vou mostrar pra vocês o replay, beleza? Eu tava platina 7 e consegui subir pro lendário 1. Tem algumas outras plays aqui. Então tem aqui ó, um com Blue Eyes, um com o Shiranui, um com o Ra, né? E um com o Shark. Eu vou mostrar pra vocês com o Shark, beleza? É um deck bem forte, você consegue pegar Kog de boa com ele. Não é muito caro, porque o Leviano... o Leviano é um pouco salgado, sim. Ele é um pouco caro mesmo. Tipo, a IDP eu acho que você consegue pegar no bilhete dos sonhos, se não me engano. Então começa aqui em primeiro, né? E contra um Shark. Então tá aqui, ó. Aí eu vou ativar o sarcófago, banindo o negro. Então vou dar skill. Aí já dá skill. Toda vez quando você na sua fase principal, ela ativa skill, mas não bota nada. Aí no turno do oponente, ela ativa a skill e bota aquela plantinha, que se ela é destruída, você bota o seu Seer de Fleur no campo. Aí eu vou tentar escavar aqui. Não escavei nada de interessante. Eu escavei o Leviano, na verdade. Então eu bani o Leviano e busquei um pra mão. Aí eu bani o negro, busquei o águia pra mão. Aí eu dou o águia e invoco o negro. Aí eu devolvo, reduzo isso aqui em 1 e aqui vira 8. Aí eu faço 5 8
Esse ativa efeito e a Necro também ativa efeito. Trago o Bulbo e trago outro pro campo. Aí eu resolvi fazer um Poeira Estelar pra comprar mais uma carta, né? E aqui eu escavo mais 3 cartas e eu escolho a ordem que eu quero. Eu escolhi pra colocar na minha ordem Sarcófago. Agora aqui eu tenho um Synchro 9, efeito rápido, tá? E tem um EDP. E o Synchro que eu coloco aqui, que é o Braver, né? Que é esse cara aqui, o Bravo do Ferramenteiro. Ele tem um Omni Negate. Um Negate não, um Negate de monstro, que ele muda a posição de batalha do monstro e nega para sempre. E tem um equipamento que ele destrói uma carta no campo. Então temos aí duas interações aí, né? Fora a IDP. Então ele ativa a mão direita, eu ativo aqui para fazer o Synchro. Eu já faço o Synchro aqui rapidão, ó. Lembrando que esse Synchro aqui tá inafetado, tá? Então não adianta, ele vai ativar até a gota para poder negar, mas enfim, ele não pode ser negado. Eu ativo efeito, ele ativa a gota em resposta, enviando 2 cartas para negar meus 2 monstros, ó. Ele perdeu 2 cartas aqui para tentar negar meu bicho, mas ele não é afetado por efeito de carta no turno. Aí ele ativa agora a esquerda, eu dou IDP pra rebornar e banir os 2. Agora ele vai trazer o Exceed de volta pro campo, né? Ele vai cagar o Exceed de fora do deck, né? Ele vai flipar. E eu ativo o equipamento e destruo o monstro dele. Fora que eu tinha um negate aqui ainda, né? Então, por exemplo, se ele desse uma normal sumo do Tubarão Cerrado e ativar o efeito dele para trazer o outro do deck, eu ia ativar esse cara, mudar o Tubarão em defesa e ia negar o Tubarão. Bom, basicamente agora é GG aqui, né? Aí tem a Sage ainda, ó. Aí eu dei a Sage, eu destruí as 2 cartas. Tem um Leviano ainda, porque a águia tá no cemitério, né? Então isso é muito forte. Agora o replay aqui contra o Ra. Basicamente eu fiz o Trishula por conta da skill, porque se não fosse a skill não ia fazer o Trishula. Então eu consegui fazer o Trishula aí graças à skill. Galera, é o seguinte, vai ter live de tarde, umas 4h30, 5 horas, beleza? E depois vai ter live de noite de novo, beleza? Desculpa, minha dicção é um pouco zoada. Então ele deu os portal, descartou uma bola, buscou a magia, ativou a magia, buscou a trap. Ali deu a outra magia, descartou uma carta, buscou o Mosquenace. Vai dar Mosquenace pra trazer o Ra. Aí o Ra no campo. Agora ele dá a skill, busca a Mosquenace de volta pra mão. Ativa a magia, envia ali e tal. Aí o Pinto entra no campo e depois a bola entra no campo. Beleza, agora eu vou botar um aqui no campo. Level 1 a plantinha. Dou a skill, devolvo uma carta, busco o nível 2. Dou na mão sumo da Sage e faço o Trishula. Logo de cara. Acabando as 3 cartas dele. A bola e os 2 equipamentos. Agora dou o sarcófago, bano o negro e busco a águia. Dou a águia, trago o negro de volta pro campo. Aí eu envio aqui, eu enviar o negro pro cemitério e botar o Fleiur pro campo e ainda tem DP ainda. Eu podia roubar um bicho do cara e tal. Mas aqui basicamente GG. Agora tem 2 duelos aqui. Um do Shiranui e outro do Blue Eyes. Vou mostrar aqui pra vocês o Shiranui. Ele podia ter feito um campo mais forte, né, com o Shiranui. Mas tudo bem. Ele passou com o campo normal, né, de Shiranui. Mas minha mão veio muito forte, então ele não conseguiu segurar. Ele começa. Ele moveu muito forte. Ele deu 3 interações. E mesmo assim eu consegui jogar. A mão aqui é muito forte. A Sage na mão é muito forte, cara. Ó, ele fez uma misplayzinha aqui, tá? Por quê? Ah, Gabriel, por que ele fez misplay? Porque é o seguinte, ele podia dar normal suma da escudeira, trazer o level 3, fazer o 7. Aí o 7 bania a escudeira, comprava uma carta e descartava outra carta. Aí já tinha um 5 aqui de graça. Aí depois ele dava um level 2, banindo os 2, fazia um 5, descia o regulador pro campo. Entendeu? Ele tinha essa play aqui, se ele tivesse Mezuki, ele tava rodando 2 cópias do Mezuki. Então você faz essa play se você tiver o Mezuki na mão. Porque nessa draw que você dá no 7, você pode comprar o Mezuki. Aí você descarta o Mezuki com o efeito dela. Mas tudo bem. Ele já fez o Soul Saga. Banindo o level 2, tá vendo? Ele fez misplay, ó. A ideia aqui é você deixar o level 2 no cemitério. Essa play que eu falei
você conseguiria fazer o link do arquétipo, né? E você tinha recurso pro próximo turno. Você tinha o level 2, você tinha um monte de coisa ainda pra você poder ativar. Ele fez uma vampira sugadora, que não serviu pra nada. Agora ele fez o Synchro 6, ativou a skill, devolveu esses dois para extra deck e baniu 2 cartas. Agora ele fez o Link 3. Ele fez o coisa padrão. Tem como amanhã, depois hoje, vai ter um vídeo pra vocês mostrando como é que você consegue fazer o Soul Saga destruindo mais do que uma carta, tá? Você consegue destruir até 2, se bobear até 3 cartas. Aí já dou Sage aqui, ó. Dando aqui, forçando. Ela vai entrar. Esse aqui vai ser destruído. Aí eu vou ativar efeito, ele também vai ativar efeito pra poder destruir meu monstro. Mas daí eu consigo rebornar outro. Trago Soji e trago nível 2. Por que eu trouxe nível 2? Porque eu consigo fazer síncro com o monstro dele. Então já o 3 não vale a pena. Busquei até o Bulbo, porque eu posso descartar o Bulbo e destruir outra carta dele. Aí eu boto outro regulador, nível era 1, faço o Bravo. Bravo no campo, ele dá Vader. Tranquilo, sem problema. Com o bicho dele eu faço o Fênix, ó. Fênix no campo, descartando o Bulbo. Destruindo aqui atrás. Ele dá Gota. Tranquilo, sem problema. Ele já deu 2 interações aí. Agora do sarcófago, bano o negro. O negro banido busca a águia. Eu descarto a águia. Ó, já invoco o Leviano aqui de graça. Já. Invoquei ele para embaralhar essa carta na mão. Ativa a skill. Joga a Fênix fora. Trago a outra Sage. Com os dois aqui faço quem? Jinguiço. Jinguiço em campo, vi esse cara pro cemitério. Agora dou águia, trazendo o negro. Bulba aqui. Synchro 6. Vou pra uma carta. Eu tenho o normal suma ainda do Votis. E ainda busco mais um Leviano. Então eu bano um Leviano e busco outro pra mão. Aí eu invoco de novo o Leviano, porque não é uma vez por turno. Então basicamente ele já tava morto aqui, né? Que até um cara no comentário da Twitch comentou. Ele já tava morto. Já tava finalizado. Mas eu quis mostrar pra vocês aqui o quanto o deck faz de volume, né? Ele faz muito volume, ele faz muito especial. Ele destrói muita coisa, ele bane muita coisa. Ele traz bicho do cemitério, ele faz um monte de coisa, então ele tem muito volume. O que precisa pro Thunder Dragon entrar no meta basicamente são as fusões, né? Falta as fusões pra vir pra gente, pra conseguir, né? Enfim, o Thunder Dragon conseguir jogar mais forte. Agora contra um Blue Eyes. Contra um Blue Eyes. Eu começo. Bom, basicamente aqui eu tenho a play, né? Eu ativar a skill, devolvo o... Eu vou devolver o Necro pra invocar outro deco do campo. Dou sarcófago, bano negro, negro entra no campo. Dou a skill, devolvo o Necro, invoco ele, reduzo ele ali em 1. Faço 6. Poeira Estelar. Poeira Estelar entra no campo e o Necro ativa também pra rebornar não, trazer o Bulbo do deck. Eu passo assim, porque eu tenho um Synchro 9, né? Então tá de boa. Ele busca alternativo e um Blue Eyes. Mostra pra mim, ele vai tirar o alternativo aqui pro campo. Dá a troca, compra 2 cartas. Ativa aqui. Quando ele deu o Normal Summon do Espírito, eu já dei o efeito do Poeira Estelar. Por quê? Porque se ele fizesse aqui um Jinguiço, meu Synchro ia... Eu podia ativar em resposta, né? Mas eu ia perder o equipamento, enfim, é muito complicado. O meu Synchro é inafetado, né? Mas é melhor eu fazer já antes, porque daí eu tinha uma destruição com o equipamento. Então eu já faço aqui, ó. Ele será entra, já faço Synchro 9 entra no campo e já equipa os equipamentos. Já que eu já coloquei 3 já, né? Ele vai dar o alma para enviar meu bicho aqui pro cemitério, só que ele não é afetado. Bateu no meu monstro, ele tinha o Abyss e ele não quis atacar aqui. Porque se ele atacasse, ia perder também 1000 de ataque, enfim, ia fazer um monte de coisa aqui, porque o monstro perde 1000 reais. Ele perde ataque, perde 1500 de ataque. O meu bicho não é afetado por efeitos, então ele não quis bater. Aí eu dou Soldier, trazendo Blue Eyes, aí ele rouba o meu Synchro pro campo. Eu já envio aqui pra botar ele em defesa. Já destruo aqui também, com o equipamento. Destruí ele porque o Abyss, quando ele é destruído por efeito de carta e feito alguma coisa, ele pipoca todos os meus bichos. Então eu já fiz isso, destruindo ele, pra mim poder voltar a jogar, entendeu?
Agora eu dou Leviano, Negro ativa efeito e Leviano ativa efeito. Destruo esses 2 cartas dele. E o bicho volta pro campo. Eu tenho ainda a Águia, pra invocar o Negro pro campo. E eu tenho a normal soma do Vortex ainda. Então, que enfim, tinha muita play ainda pra fazer. Beleza? Então basicamente esse é o deck de Leviano com Fleur. É uma versão atualizada. Tem um cara brasileiro que ele pegou COG o mês passado com esse deck. Mas ele não estava usando o IDP porque a versão dele não era pós-lista, né? Agora a minha versão é pós-lista. Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem usar mais uma cópia do Rugido, tá? E usar a terceira cópia da Sage no lugar dessa menina aqui da Cosmo, no cemitério. No cemitério. A Cosma do deck. Beleza? E aqui você consegue usar ainda mais suporte, você consegue usar aqui mais uma IDP, mais uma invocação obrigatória, enfim, vocês podem usar as versões que vocês tiverem. Eu vou deixar um link do deck na descrição, tá? O link do deck na descrição do vídeo, para vocês poderem copiar o deck e tentar montar uma versão de vocês, tá? E vai ter live de tarde, 4h30 ou 5 horas, um desses horários. E de noite vai ter live de novo mostrando a campanha, mostrando pra vocês. Depois vai ter vídeo, bilhete dos sonhos, tá? E é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo mais um vídeo. Muito obrigado pela sua visualização. Deixa like, se inscreve no canal. Segue no canal da Roxinha, que é inscrito, beleza? Falou, fique com Deus. Até mais. Falou, rapaziada.